Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Eu louvo a Deus pela condução do Espírito Santo. Essa música tão linda que nós acabamos de cantar agora fala sobre olhar para o Senhor, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então eu convido você a acompanhar esse texto aí, no livro de Hebreus, capítulo 12, os versículos 1 até o 3. Acompanhe comigo. O título aí, aqui na minha versão, diz assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra no trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Glória a Deus pela sua palavra. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua poderosa, santa, maravilhosa presença aqui neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir, Pai, o calor do teu Espírito Santo, Pai, aquecendo, Pai, alegrando o nosso coração, Senhor, com a tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelos 17 anos que o Senhor tem conduzido a nossa igreja, Pai, no teu caminho, na tua palavra, Senhor. Mesmo com limitações, Pai, nós estamos aqui, Pai, nós oferecemos, Pai, a nossa vida em gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui nesta comunidade. Obrigado pela tua presença, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor. E nós pedimos agora, nós rogamos a Ti, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, nos revele a tua palavra agora, Senhor, nos ensine, Pai, nos fortaleça através da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Abençoa cada coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui agora, Senhor. Que nós possamos sair daqui cheios, Pai, do teu ensinamento, Pai, cheios do teu Espírito Santo que nos guia na verdade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Um texto conhecido, né, da palavra de Deus. Irmãos, esse texto ele fala sobre... Ele acaba falando sobre um esporte aqui. Qual é o esporte que ele fala aqui? Qual é? Uma pessoa falou, hein? Correr, que a Margarete tinha falado, né, Margarete? Irmãos, quem gosta aqui de correr? Vamos ver os atletas aqui, quem gosta de correr? Ah, quem? Não, né? Tem gente que levantou a mão aí. Eu sei que nós temos corredores aqui, ó. O Hélito, cadê o Hélito? O Hélito tá tomando água lá. O Hélito é o corredor da igreja aqui. De carro? De carro não vale, né? O Gilmar gosta de correr, de videogame também não vale. Né? Cadê o Paulinho? O Paulo tá lá fora. O Paulo tá ali. O Paulo é um corredor também, né, Paulo? Era? O pastor que falou que era. Mas, irmãos, a corrida é um dos esportes mais simples, né, que existe, porém, de longe é o mais fácil, né? Simples no sentido que a gente não precisa de nenhum mecanismo, né, para praticar esse esporte. Basta você ter um pouco de saúde, né? Ter aí
uma musculatura, né, razoavelmente saudável aí, né, para poder dar nenhum desgaste no joelho, né, no tornozelo, né? Então já vai afinando e filtrando, né? Quem pode hoje correr, né? Mas é um esporte que qualquer pessoa, né, que tenha condições aí, né, razoáveis de saúde pode praticar. Mas não é um esporte fácil, né? Ele existe para quem vai competir, né? Para quem quer correr aí seus 5, 10, 20, 30 quilômetros, né? 42 quilômetros, né? Uma maratona, né? Geralmente é essa distância aí de uma maratona, né? Não é um esporte fácil, porque existe toda uma preparação, né? Existe renúncia, existe aí disciplina, né? Tudo isso envolve o esporte da corrida. Aliás, envolve, né? Creio que todos os esportes aí, né? E, irmãos, mas mesmo que nós não gostemos de correr, mesmo que nós não sejamos atletas, né? O texto aqui, o autor de Hebreus, ele nos propõe uma corrida. Ele fala aí no texto, como ele diz aí, corramos. Então ele propõe para nós aí uma corrida. Corramos, mais ainda, ele compara a nossa vida cristã com uma corrida. Olha só, ele compara a nossa vida cristã com uma corrida. O que nós podemos chamar aí de corrida da fé, né? Existe uma corrida da fé que eu e você estamos trilhando. Mesmo que nós não sejamos atletas, a todo momento nós estamos correndo essa corrida, sim ou não? Nós somos corredores da fé, né? Somos atletas da fé. Irmãos, e quem corre, quem já viu, né, um atleta se preparar, a gente sabe que não se resume, né, a corrida não se resume a uma linha de chegada, não se resume ao glamour do pódio, né? Não se resume você apenas atravessar ali, né, a linha, as pessoas ali gritando, né, torcendo, né, comemorando. Existe uma jornada, existe uma preparação, né? E a nossa vida cristã aqui na terra também é uma jornada de superação. Existe um momento de preparação, existe um momento que nós temos que ter disciplina, né? Existe um momento que nós temos que renunciar a algumas coisas para podermos trilhar a nossa vida cristã aqui nessa terra. E uma das maiores realidades, irmãos, da nossa vida, do ser humano aqui neste mundo, é que nós vamos passar por momentos difíceis, né? Nós vamos passar, assim como os atletas, nós vamos passar por momentos de fracasso, nós vamos passar por momentos de perda, momentos de crise, momentos de escassez, momentos de enfermidade, momentos em que nós vamos perder alguém querido. Tudo isso como resultado aqui nesse mundo de um lugar corrompido pelo pecado. O mundo é um lugar que foi estragado pelo pecado. E por isso que nós passamos por momentos difíceis durante a nossa corrida aqui, né? E engana-se, irmãos, quem acha que existe felicidade plena aqui nesse mundo. Muita gente, tem buscado uma felicidade plena aqui nesse mundo. Mas a verdade é que a nossa vida aqui nesse mundo, ela é composta de bons momentos, né? E também de momentos difíceis. No momento a gente está festejando, no momento a gente está passeando, no outro momento a gente está chorando, no outro momento a gente está consolando alguém que está sofrendo, né? No momento que eu estou aqui compartilhando essa palavra, minha esposa está lá no hospital com o Pedro. Nada sério, né? Graças a Deus. Mas é a nossa vida, irmãos, né? É a nossa vida. Então o próprio Jesus, lá em João capítulo 16, o versículo 33, Jesus diz lá: no mundo passais
por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Tenham força, tenham coragem. Porque, diz o Senhor Jesus, eu venci. O Senhor Jesus venceu o mundo. Ele já venceu a corrida que nós estamos correndo, irmãos. Por isso que nós podemos correr essa corrida e chamar essa corrida de uma corrida da fé. Porque aqueles que olham para o Senhor são o que? Nós acabamos de cantar aqui? Radiantes. O que é ser radiante? É ser alegre em todas as circunstâncias. O que é ser radiante? É refletir a glória de Deus através da nossa vida. Só nos momentos felizes, nos momentos de vitória? Não. Nos momentos de provação. É onde nós temos também que brilhar. É onde nós temos que ser radiantes também. É nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade. E o nosso maior exemplo, irmãos, para vencer essa corrida da fé, é o próprio Senhor Jesus. O nosso exemplo para vencer o medo é Jesus. Nosso exemplo para vencer o desânimo, a depressão, é Jesus, porque Ele venceu. Para vencer a angústia, o sofrimento, é Jesus. E como diz o título desse texto aqui, nós devemos imitar o exemplo de Cristo, porque Ele foi perseverante em meio às provações. Jesus foi perseverante em meio às provações. Então eu convido que você abra o teu coração agora. A gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 versos que nós acabamos de ler aqui. Então acompanhe comigo lá, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, se nós voltarmos um capítulo aqui nesse livro de Hebreus, nós veremos aqui que o autor de Hebreus falando sobre a natureza da fé, o que é a fé, e ele destacando aqui que os antigos obtiveram bom testemunho através da fé. E ele vai discorrer em todo o capítulo ali falando sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés e vários outros nomes lá, conhecidos como os heróis, os heróis da fé. E quantos outros heróis da fé nós tivemos na história, de pessoas que correram uma vida de fé, perseveraram, passaram por provações, por dificuldades, para que a palavra de Deus fosse conhecida entre as nações, entre os povos, entre as famílias. É interessante, irmãos, que todos eles, crendo na promessa do Messias, mesmo que ainda não concretizada, porque Jesus ainda não havia se manifestado, eles obtiveram bom testemunho, eles correram pela fé, crendo na promessa. E o autor de Hebreus, ele usa a figura de uma corrida. Certamente isso é algo que estava em alta naquela época. Certamente ali, as Olimpíadas começavam ali, grandes competições. Então era algo muito bem entendido pelas pessoas. Você fazer essa comparação usando a corrida, porque eles sabiam exatamente o que envolvia uma corrida. E veja, ele começa com um grande conselho aqui para quem quer vencer essa corrida. Ele fala assim: desembaraçando-nos de todo o peso. Na versão linguagem de hoje diz assim: deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha.
Para você poder correr bem, para você poder vencer uma corrida, você tem que deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha. E é interessante, irmãos, que o autor aqui ele separa peso de pecado. Olha só, ele separa ali peso e pecado. Por quê, irmãos? Nem tudo que atrapalha a nossa corrida da fé é pecado. Nem tudo que atrapalha a nossa corrida da fé é pecado. Existem pesos, irmãos, que nós carregamos muitas vezes, que nos atrapalham, né? Coisas lícitas. Alguém já imaginou você correndo com uma mochila cheia de pedra nas costas? Você imagina a dificuldade que é isso, correr com uma mochila cheia de pedra nas costas? Você correria confortavelmente? Sim ou não? De forma alguma, irmãos. Mas na nossa corrida de fé, muitas vezes nós carregamos peso que nós não deveríamos carregar. Distrações que nos atrapalham em nossa vida, né? Talvez uma amizade que não edifica, né? Talvez um passatempo, talvez algo que hoje faz parte da nossa vida, a internet, irmãos. Como isso pode ser um peso na nossa vida. Algo que pode roubar o tempo do nosso propósito, da nossa corrida. Às vezes, eu falo por mim, às vezes a gente, né, se pega se distraindo além do tempo que a gente deveria, né? Onde a gente poderia estar investindo aí no nosso propósito, né, num estudo, no nosso trabalho, nossa família. Esses são pesos que nos atrapalham a nossa corrida da fé. E aí vem o pecado, né, que tenazmente nos assedia. A palavra tenazmente, irmãos, ela significa aqui que o pecado, ele é obcecado, ele é obstinado, é como uma cola que a todo momento tenta nos prender. Assim é o pecado, irmãos. O pecado é obcecado pela nossa vida, em nos prender, em nos atrasar, em nos impedir de trilhar essa corrida da fé. Na versão NVI aqui, do pecado que nos envolve. Na linguagem de hoje, do pecado que se agarra em nós. Nós precisamos nos livrar disso. O maior objetivo do diabo, irmãos, é nos prender em um pecado. Uma pessoa viciada em algo, ela é envolvida pelo pecado. E o pecado simboliza a separação de Deus, irmãos. O pecado é a separação de Deus. Uma vez que nós estamos envolvidos num pecado não confessado, ou num pecado como um vício, né, um pecado contínuo, nós não vamos conseguir ter comunhão com Deus. Nós não vamos conseguir olhar para Cristo e ver o alvo da nossa corrida. Por isso aqui o escritor nos deixa esse conselho. Nós precisamos nos livrar de todo peso e de todo pecado, né, que tenazmente tenta nos afligir, nos agarrar, nos envolver. Então ele continua o texto aqui, e ele traz uma palavra de incentivo, se colocando também, né, no mesmo propósito. E para mim aqui, né, muitas pessoas discutem ainda até hoje, né, quem é o escritor de Hebreus, né? Pessoalmente, irmãos, eu acho que primeiramente era um apóstolo, e eu acho que era o apóstolo Paulo, né? Pessoalmente, porque Paulo também ele usa muito essa figura da corrida, né? E o escritor aqui ele fala, corramos. Ele se coloca junto aqui também, né? Ó, corramos, não é uma corrida que você faz sozinho. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, a palavra do grego aqui para perseverança é hipomoné, que significa estabilidade, constância, tolerância, paciência, né? Firmeza. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e do seu alvo.
é alguém que persevera, irmãos, né? Alguém que tem passos firmes, que olham lá para a linha de chegada, né? Para o seu alvo. Perseverança, né? A versão corrigida fala: corramos com paciência, né? Como assim correr com paciência, né? Como que eu vou correr com paciência? Aí a gente olha para a nossa vida, né, irmãos? Uma corrida, muitas vezes, né? Principalmente maratona, né, Elito? Fala. A gente não pode. Você tem estratégias ali, né? Onde você tem corredores que ele larga ali de uma forma, mas ele deixa lá os 10 quilômetros, né, Elito? Lá para o final, para dar aquele. Acho que é split que fala, né? Para dar aquele gás, aquela velocidade lá. Mas até chegar lá, ele tem que correr com paciência. Ele tem que perseverar ali no seu treinamento, né, da forma como ele treinou. Ele tem que perseverar ali na estratégia que ele definiu ali, né? Então, corramos com paciência, com perseverança. E a nossa corrida aqui na terra não é uma corrida de velocidade, irmãos. Não é o que corre mais rápido que vai chegar primeiro. Olha só, né? Aí já começa uma diferença aí da corrida de uma competição aqui como nós conhecemos, né? Mas é aquele que corre com constância, que tem estabilidade, que tem firmeza, que tem propósito firme, aquele que olha, né, para o seu alvo. E o autor fala que cada um tem uma carreira proposta por Deus. Irmãos, cada um de nós temos uma corrida proposta por Deus. Deus propôs uma corrida lá na sua família. Existe uma corrida que você está trilhando dentro do seu contexto familiar, né? Você casou, né? Você tem uma esposa, um marido, né? Para aqueles que têm filhos, você tem filho, uma filha. Existe uma corrida que você precisa correr ao lado da sua família, né? Ao lado do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, dos seus filhos, do seu cônjuge. Deus propôs uma corrida para você. Como que você tem corrido essa corrida? Com paciência? Você tem perseverado na sua família, em educar seus filhos, né? Em amar a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai? Você tem honrado eles? Corramos com perseverança. Existe uma carreira para você, né? Lá no seu trabalho. Aí é mais comum, né? Comum você falar, a minha carreira profissional, né? É uma corrida, irmãos. Desde quando você inicia nos seus estudos, né? Lá na escola, na faculdade, num mestrado, numa especialização, depois do seu trabalho. Existe uma carreira. Como você tem corrido lá no seu trabalho? Com perseverança, né? Investindo no seu trabalho, nos estudos. É uma carreira, irmãos. Há uma carreira proposta por Deus para nós aqui como família, como igreja, né? Como a igreja Manaim tem corrido essa corrida proposta por Deus. Então, irmãos, é algo que nós podemos aplicar em toda a nossa vida. É uma corrida de fé na nossa família, uma corrida de fé no trabalho, uma corrida de fé aqui na igreja, como corpo de Cristo. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Verso 2. Que diz o texto ali, olhando o quê? Firmemente. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Irmãos, para quem nós temos olhado? Quem tem inspirado a sua vida? Para quem que você tem olhado? É comum, né, a gente, aqui nesse mundo, nós olharmos para algumas pessoas, né? Nós temos líderes, nós temos aí as pessoas
na TV, na internet, né? Você tem um líder cristão, de repente, que você admira. Você tem um atleta, de repente, que você admira, né? Alguém da sua área de trabalho, que de repente você admira. Existe algumas pessoas, é normal a gente admirar as pessoas, né? Nós podemos admirar pessoas que convivem conosco aqui, né? Muitas vezes nós admiramos os nossos pais, a nossa mãe, né? Pela força, pela coragem, nosso pai, né? É normal, irmãos, mas aqui nesse mundo nós nunca vamos nos livrar de nos decepcionarmos com as pessoas, né? Muitas vezes nós admiramos um grande líder, né? Nós levamos aí, né, uma vida admirando essa pessoa e seguindo essa pessoa, escutando o que ela diz, vendo o que ela faz, né? Adotando ali algumas estratégias que ela ensina, né? Mas de repente essa pessoa tem uma queda, né? Uma queda moral, por exemplo, né? Nós podemos, irmãos, decepcionar as pessoas, né? Então ninguém é digno, né, totalmente de ser uma fonte de inspiração, de ser admirado. Por mais que existam grandes pessoas que possam nos inspirar, ninguém se compara a Jesus. Ele é o único perfeito. Ele é a fonte perfeita da nossa inspiração. É aquele que nós podemos, em nossa corrida da fé, olhar sem nenhum medo de nos frustrarmos, de nos decepcionarmos. Por isso, irmãos, primeiramente, né, acima de todas as outras pessoas, os nossos olhos devem estar firmes para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da fé, a nossa maior fonte de inspiração. Amém? Ninguém nesse mundo é digno da nossa devoção, irmãos. Ninguém além de Jesus. Ninguém é digno da nossa plena admiração. Ninguém é digno mais do que Jesus em ser a nossa maior e única fonte de inspiração. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Irmãos, existe um fator essencial para que nós vençamos essa corrida da fé. E é uma palavra bem pequena, com 2 letras. Qual é? A fé. É o principal elemento para nós vencermos essa corrida, né? É o fator essencial para nós vencermos essa corrida. Não existe outra estratégia para vencer essa corrida, senão termos fé em Jesus Cristo, o Senhor, o Messias. Nós vimos aqui que os antigos, os profetas, eles olharam com fé para a promessa. Mas nós hoje, nós olhamos com fé para a promessa já cumprida, né? Para Jesus Cristo, o Messias, o autor do maior elemento que nós precisamos para vencer essa corrida, a fé. Aquele que é real, aquele que suportou tudo, para que eu e você pudéssemos vencer a nossa corrida, amém? Ele não se importou, irmãos, como diz o texto aqui, em ser desonrado. É isso que significa a palavra ignomínia, desonra, humilhação. Ele não se importou com a desonra e com a humilhação, irmãos. Toda vergonha, todo sofrimento, até mesmo a separação de Deus, como diz lá em Gálatas 3, o verso 13, 14, lá, ele se tornou maldição por nós. Ele se tornou maldição por nós, para que todos nós recebêssemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Aleluia, irmãos. A corrida, né, e a vitória de Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos também termos a vitória, né? E Ele nos livrou também, irmãos, de um dos maiores pesos que nós poderíamos ter em nossa corrida, que é o peso da lei, o peso da religião, né? Ele nos deu uma vantagem poderosa para vencer a corrida. E Ele também nos deu o Espírito Santo, que nos consola,
né, durante essa corrida, nos fortalece, né, nos encoraja, nos guia, nos animando, né, nos levantando. O Espírito de Deus está em nós. Aleluia. Você não está só, irmãos, nessa corrida. Nós não estamos sós. O Espírito de Deus está em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Em outra versão, para que vocês não se cansem, para que vocês não se cansem e não se desanimem durante essa corrida. Irmãos, o sacrifício de Jesus deve estar sempre em nossa mente, em nosso coração. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele suportou por nós, isso deve fazer parte, né, da nossa vida. Isso sempre tem que estar na nossa mente. Alguém que não pecou, alguém que não fez o mal para ninguém, ser acusado, cuspido, torturado, e mesmo assim ele continuou firme em sua corrida até o final. Nada se compara, irmãos, né, ao que aconteceu com Jesus. Mas é certo que nós também vivemos num mundo de oposição contra as nossas vidas. Há uma oposição muito grande, né, contra a vida do cristão hoje. Né? Nós vivemos hoje, né, quanta injustiça, quanta maldade, quanta ideologia sendo sistematicamente, né, colocada nas mentes, né, dos cristãos, através da mídia, né, os conceitos que vão sutilmente sendo lançados, né, irmãos? Por isso que na nossa mente nós devemos vigiar, nós devemos prestar atenção naquilo que nos é colocado diante dos nossos olhos. Nós precisamos, né, ter o discernimento para que nós não caiamos aí na cilada, né, do inimigo que tenta aí tenazmente, né, nos envolver com o pecado. A vida cristã, irmãos, é uma jornada longa e difícil, mas com um final glorioso. Aleluia. A nossa vida aqui, irmãos, é uma jornada longa, difícil, né, com provações, mas com um final glorioso. E é por isso que nós podemos correr com alegria, independente das circunstâncias. 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós podemos colocar aqui também, né? Aquele que diz que está nele, que está em Cristo, né, também deve correr assim como ele correu, né? Como ele andou aqui nessa vida, como ele, a trajetória de Jesus aqui nessa vida. Ele é o nosso maior exemplo, a nossa maior fonte de inspiração. Assim como ele andou, nós também devemos andar. E abra comigo lá no livro de Atos, né? Veja que declaração de Paulo. Atos capítulo 20, verso 24. Atos capítulo 20, verso 24. Acompanhe comigo lá. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, né? Em outra versão diz assim: se tão somente puder terminar a corrida, né? Carreira, a corrida, a jornada. Paulo entendia, né, que havia uma corrida proposta para ele, ali dentro do seu ministério, assim como para mim e para você. Deus propôs uma carreira para mim e para você. Cada um de nós temos um ministério, né?
que é levar a palavra do Senhor através das nossas vidas, né? Do nosso testemunho de vida, para que pessoas possam se reconciliar com Deus, amém? Irmãos, o que mais importava para Paulo era cumprir o seu propósito até o fim, era terminar a sua corrida. E assim deve ser conosco, irmãos. Desistir não é uma opção para o crente, amém? Vamos repetir isso aqui? Desistir não é uma opção para o crente. Agora vamos colocar agora para nós, para mim. Desistir não é uma opção para mim. Amém? Glória a Deus, irmãos. Outra declaração de Paulo, Filipenses capítulo 3. Abram lá também. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Olha a visão de Paulo, irmãos, de alguém que corria olhando para o alvo. Alguém que corria olhando para o alvo. Alguém já viu aqui aquelas corridas, né? Isso acontece bastante, viu? Já vi bastante vídeo desse, a pessoa ou correndo a pé, ou correndo com a bicicleta, ela está lá, quase na linha de chegada, de repente o que ela faz? Ela dá aquela olhada para trás, né? Ou de repente ela já comemora, né? Que já como se já tivesse ali alcançado. O que acontece? Em vários casos alguém já passa do lado dela assim, e já atravessa ali, já era, né? Essa semana mesmo eu vi um vídeo desse, né? Uma pessoa já comemorando ali, né? E de repente alguém passa à sua frente, né? E ganha ali o prêmio. Olha que Paulo diz: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, sempre avançando, né? Eu prossigo para o alvo, sem parar, né? Sem me distrair, sem comemorar antes do tempo, né? A fim de ganhar o prêmio, né? Sem orgulho, sem soberba, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Irmãos, quando nós estamos numa corrida, nós não olhamos para trás, amém? Nós avançamos, nós prosseguimos, nós vamos em direção ao nosso alvo, que é Cristo. Nós precisamos nos livrar, né? Tem coisas que ficam para trás, irmãos, que são pesos, né? E muitas vezes pecados que ainda o inimigo tenta nos acusar, né? E uma vez confessado, irmãos, esses pecados, nós devemos olhar para frente, né? Olhar para o alvo, amém? Isaías capítulo 40, abram comigo lá, segura aí no capítulo 40. Isaías capítulo 40. Irmãos, uma coisa muito comum numa corrida, é muito comum, isso acontece com o maior atleta que você possa imaginar, é o cansaço, né? O cansaço ele vem, depois de um período, o cansaço vem, o sofrimento vem. Muitas pessoas durante uma corrida, elas se machucam, elas correm com dor, né? Quantos já viram, né? A pessoa ali chega ali precisando ser amparado, né? Mancando, né? Quase caindo de tanta dor, né? Com tremendo sofrimento ali,
mas ela continua correndo, né? Ela continua correndo. Isso pode acontecer conosco, irmão, na nossa corrida de fé, a corrida da vida, né? Muitas vezes nós nos cansamos, sim ou não? Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós temos feridas, nós nos machucamos, nós temos enfermidades durante uma corrida, né? Nós ficamos de cama durante uma corrida da nossa vida. E é nesse momento, irmãos, que nossos olhos devem estar firmes no Senhor Jesus. E aqui nesse texto, Isaías capítulo 40, acompanhe comigo lá no verso 29. Há uma palavra de encorajamento para mim e para você durante esses momentos de cansaço. De repente você está passando por esse momento, ou de repente você ainda vai passar, porque nesse mundo nós passamos por momentos difíceis, né? Mas a palavra de Deus deve estar em nosso coração. Diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Quem crê aqui nessa palavra, amém? Amém. Então coloque essa palavra na tua mente, no teu coração, irmãos, para que no momento que você for afligido por um cansaço, por desânimo, né? No momento que você estiver ferido durante a sua corrida, você possa lembrar que há um Deus que te fortalece. Irmãos, essa corrida é para o jovem, é para a criança, e não importa a idade que você está correndo. A palavra aqui diz que até os jovens se cansam. E talvez aí você esteja com mais idade aí, e você se sinta esse cansaço. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que correm com paciência renovam as suas forças. Aqueles que correm com perseverança, aqueles que correm com firmeza, renovam as suas forças. Aleluia. Voam como águias, voam como águias. Glória a nosso Deus, né, irmãos? Irmãos, ninguém é autossuficiente para correr essa corrida sozinho. Né, o próprio autor ali, ele fala, né, corramos. É uma corrida em que nós corremos juntos, né? Primeiro como família, na nossa casa, nós temos uma família. Depois aqui como igreja, irmãos, é uma corrida para nós corrermos juntos. Quando um está cansado, o outro vai lá e anima, né? Quando um está enfermo, a gente ora, né? A gente coloca uma palavra de fé. Então, irmãos, saiba que nós não somos autossuficientes, né? E o Senhor, Ele coloca esses pontos de apoio, né? Se você olhar uma corrida muito grande, ela tem alguns pontos de apoio ali, né? Que o corredor lá recebe uma água. E eu vejo isso aqui na igreja. Amanhã, irmãos, nós vamos começar mais uma corrida, sim ou não? Nós vamos levantar lá amanhã, bem cedo, né? Nós temos uma corrida para correr amanhã. E o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós estamos nos abastecendo. Aqui nós estamos nos nutrindo, nos alimentando, bebendo da fonte, né? Bebendo a água viva. Aqui nós estamos recebendo estratégias para que amanhã nós possamos vencer mais uma semana essa corrida, amém? Então não despreze, né, esse momento que nós passamos aqui como igreja. Isso aqui é um ponto de apoio que o Senhor colocou, né, na nossa jornada aqui na terra. A nossa família é um ponto de apoio nessa jornada aqui na terra. Os nossos amigos, nossos irmãos são um ponto de apoio na nossa corrida. Não tente correr uma corrida sozinho. Ninguém vence essa corrida correndo sozinho, né? Então valorize a sua família, valorize a igreja do Senhor, amém? E para finalizar, irmãos, eu quero ler alguns textos aqui de promessas que o Senhor nos dá
Quando nós atravessarmos a linha de chegada. Primeiro, Mateus capítulo 5, verso 12. Mateus capítulo 5, verso 12, diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, os antigos, que creram, que correram, que foram firmes na sua corrida, eles receberam essa recompensa. Nós também vamos receber a nossa recompensa nos céus, amém? Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 12, diz assim: feliz é o homem que depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. Nós temos uma coroa, irmãos, esperando por nós, a coroa da vida. E por fim, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, o verso 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Ao vencedor, irmãos. E pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Então nós podemos correr com fé essa corrida, amém? Porque a vitória já nos foi dada através de Cristo Jesus. E que eu e você, irmãos, no fim da nossa vida, nos últimos momentos, a hora que nós tivermos, se de repente Deus der essa oportunidade, se nós não formos arrebatados, ou se nós não formos levados subitamente, por Deus, nós possamos falar como Paulo falou lá em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei o quê? A corrida, a carreira, a minha jornada aqui nessa terra, guardei a fé. Aleluia. Glória ao nosso Deus, amém? Amém. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus por essa palavra, pelo Espírito Santo dele que nos conduziu através dessa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, Senhor, que nos anima, que edifica, Senhor, o nosso ser, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Pai, porque nós sabemos que nós estamos correndo uma corrida que não é vã, mas é uma corrida, Pai, que no final, na linha de chegada, Senhor, o Senhor mesmo estará com os braços abertos, Senhor, para nos receber, nos dando a recompensa, nos dando, Senhor, o descanso, Senhor, desse mundo, Senhor, tão atribulado, tão cansativo, Senhor, tão mal, Senhor. Nós receberemos de Ti, Senhor, o descanso eterno, o prêmio eterno, que além de qualquer coisa que nós possamos receber no céu, Senhor, sem dúvida nenhuma, a maior delas será a Tua presença maravilhosa, Senhor, eternamente, Senhor, em perfeição, Senhor, em santidade, Senhor, poderemos viver eternamente em família, Senhor, sem tristeza, sem doença, Senhor, sem mais separação, Senhor. Oh Deus, glorioso será esse dia, Senhor, em que nós venceremos essa corrida da fé, Pai, em que cada um aqui está trilhando nesse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor, fortalece o Teu povo, Senhor, fortalece a nossa família, Pai, durante essa corrida, Pai, nos protege, Senhor, nos dá saúde, Deus, nos levanta, Pai, nos anima, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós, Senhor. Olha para nós, Senhor, assim como o salmista orava, Senhor, olha para nós, Senhor, nos cura, Senhor, nos levanta, Pai, nos ajuda nessa corrida, Senhor, fortalece, Pai, os nossos pés
as nossas pernas, o nosso corpo, Senhor. Tira tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de olhar firmemente para Ti, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Mais uma vez, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.